Muitas culturas e religiões contêm alguns conceitos de possessões demoníacas. As mais antigas referências à possessão vêm dos sumérios, e estes acreditavam que todas as doenças do corpo e da mente eram causadas por demônios de doenças, os chamados Jidin. Os sacerdotes que praticavam exorcismos nessas nações eram chamados de Ashipu, ou feiticeiros, em oposição a um Asum, médico, que aplicava bandagens e pomadas. Muitas tábuas cuneiforme contêm orações para certos deuses pedindo proteção contra os demônios, enquanto outras pedem aos deuses pela expulsão dos demônios que invadiam seus corpos. Culturas xamânicas também acreditavam em possessões demoníacas. Nessas culturas, as doenças são muitas vezes atribuídas à presença de um espírito vingativo, ou raramente chamado de demônio. No corpo dos pacientes, esses espíritos eram mais frequentemente descritos como espectro de animais ou pessoas injustiçadas pelo portador. Os ritos de exorcismos geralmente eram compostos de ofertas respeitosas ou ofertas de sacrifício. O cristianismo afirma que a posse deriva do diabo, ou seja, Satanás, ou de um de seus demônios. Em muitos sistemas de crenças cristãos, Satanás e seus demônios são descritos como anjos caídos. Os mais suscetíveis de serem possuídos são pessoas com limites fracos e de baixa autoestima. A obsessão é um fenômeno que apresenta uma complexa análise em sua performance. Falar de obsessão é necessariamente falar do ser humano, das suas dores, suas angústias e intimidade. É um tema muito estudado pela doutrina espírita e, em última análise, o fenômeno obsessivo revela um olhar para o eu, tanto do que se convencionou chamar obsessor, quanto do obsediado, com a consciência velada pelos elementos emocionais que o vinculam. Ambos são, antes de qualquer coisa, prisioneiros de si mesmo. O fenômeno da obsessão suscita confusão até os dias de hoje quanto ao seu entendimento. Por isso, é importante estabelecer inicialmente a diferença entre obsessão e interferência espiritual negativa. Uma e outra se distanciam quanto ao objetivo. Na relação obsessiva, há uma consciência empreendendo esforços para causar prejuízo, para fazer o mal ao outrem. Observa-se aí a vontade deliberada em ocasionar este mal. Já na interferência espiritual negativa, o mal causado não é o objetivo de seu causador, que, muitas vezes, nem sabe que está praticando este mal. Em um intenso trabalho de estruturação e divulgação das bases do Espiritismo, Allan Kardec reservou um capítulo próprio em O Livro dos Médiuns para tratar do assunto. Tamanha era a relevância do tema. Já em O Livro dos Espíritos, o princípio da obsessão é delineado por espíritos, quando na pergunta 467 respondem à questão Allan Kardec. Podemos nos livrar da influência dos espíritos que nos chamam com insistência ao mal?
E os mestres da imortalidade respondem: sim, porque eles somente se ligam àqueles que os solicitam pelo desejo ou os atraem pelo pensamento. Allan Kardec define a obsessão como um império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Esclarece ainda que a obsessão apresenta caracteres diversos, estabelecendo, no entanto, apenas 3 grandes grupos para graduar o que chama de constrangimento e suas consequências de um espírito sobre o outro. A obsessão simples, uma influência simples e desagradável, leve. A fascinação, uma influência bem mais grave, apresentada como uma ilusão produzida de um espírito que deseja enganar um sujeito sem que este muitas vezes o saiba. Já no caso da subjugação moral ou corporal, verdadeiro domínio que um espírito exerce sobre o outro paralisa a vontade de quem o sofre. Contudo, é em A Gênese que Allan Kardec torna discutível a problemática da obsessão quando estabelece que é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Quando analisamos o raio-x da obsessão com as lupas da atenção, compreensão, sinceridade e humildade, percebemos que, além de uma relação obsessor-obsediado, há todo um contexto histórico estruturador, sendo o fenômeno apenas uma equação de uma história. Nessa história, protagoniza a incompreensão de nós mesmos, evidenciada pela dor e pelo sofrimento humano. Carecemos muito de inteligência emocional, ainda não conseguimos perceber o nosso papel e para onde apontam as relações que estabelecemos com o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Tratando da natureza, da origem do destino do espírito imortal, o Espiritismo joga luz sobre esta questão ainda muito compreendida. Apresenta uma teoria que nos proporciona meios para olhar para essa realidade enquanto indivíduos propícios a viver essa experiência. As teorias espíritas, em particular as que estão relacionadas ao fenômeno da obsessão, regidas pela educação do espírito através da reforma íntima, colocam-nos sobre a responsabilidade de construir e conquistar a autonomia para gerir nossos destinos, quase sempre obscurecido pela ilusão, pela culpa, pelo orgulho e pelo egoísmo, fruto de uma imaturidade de consciência infantil e espiritual que ainda viceja entre nós. Somente a partir do olhar para o eu, muito trabalho, coragem, persistência e uma transformação contínua nas raízes da alma é que a verdadeira cura será proporcionada, afastando assim progressivamente as possibilidades de se viver as experiências destiníveis. O amadurecimento da alma reclama a educação na área intelecto-afetiva e o exercício constante nas diversas dimensões da vida superior. A obsessão, mesmo nos dias de hoje, constitui tormentoso problema social. Está presente em toda parte, convidando o homem a sérios estudos. As grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicá-la. Ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo as suas malhas diariamente, verdadeiras legiões de incautos que se deixam arrastar a resvaladouros sombrios, nos quais padecem irremessivelmente. Isto porque a morte continua triunfando, ignorada qual ponto de interrogação cruel para muitas mentes incontáveis e corações aflitos. As disciplinas e doutrinas decorrentes da psicologia experimental, nos seus diversos setores, preferem continuar teimosamente arregimentando teorias que não correspondem mais aos resultados de observação,
demoradas das constatações de laboratórios. Como se a imortalidade da alma somente merecesse acirrado combate, e não uma investigação imparcial, capaz de ensejar ao homem a esperança e a consolação quanto a tudo que lhe parece conspirar. Desde as honestíssimas pesquisas do barão de von de Gundenstube em 1855 e as do professor Robert Heyden da Universidade da Pensilvânia, e concluíram pela realidade do espírito resistente ao berço e sobrevivente após o túmulo. Nos Estados Unidos, se tornaram famosas as experiências psiquiátricas do Dr. Carlos Wickland, que, utilizando-se da argumentação espírita, conseguiu desobsediar inúmeros pacientes que chegavam ali atormentados ao consultório. Utilizava-se de uma mediunidade clarividente, dentre eles sua própria esposa, que o ajudava na técnica de desobsessão. Diante de Alcina incorporada pelo espírito de Galeno, em plena sessão de La Sautrepierre, respondeu ao eminente professor Charcot, o então mestre de Freud, e aos interessados no fenômeno que se inquiriam, que se não buscassem raciocínios que esclarecessem os resultados das investigações, devendo contentar-se somente com aquela observação experimental, a que todos haviam presenciado. Tal atitude anticientífica tem sido mantida por respeitáveis investigadores, por temerem a realidade na vida imperecível. De Allan Kardec aos nossos dias de hoje, todavia, quantas edificações e realizações de preciosos estudos em torno da obsessão e da desobsessão têm sido apresentado. Este capítulo dos problemas psíquicos, a obsessão, tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Apesar disso, avassaladoramente vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo virulento que se lastra pela terra, hoje mais do que em qualquer época. Milhões e milhões de criaturas, no entanto, dormem ainda o sono da indiferença, entregue aos anestésicos do prazer e do ópio da ilusão. Por todos os lugares se manifestam os espíritos advertindo e esclarecendo e também despertando em torno desta doença moral. Sejas bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. Quem acredita na paz, divulga o bem.